Olá, olá pessoal! Já sabem tudo a respeito de nexos oracionais, orações, o que significa o com quanto, o por quanto? Então, hoje, na nossa aula, nós vamos analisar questões da banca VUNESP a respeito dos nexos oracionais. Fica até o final que está muito bacana. Claro, uma coisa que eu não posso esquecer, faça a inscrição no canal. Pessoal, deixa o joinha aí e todos os dias, nós temos vídeos gratuitos para vocês. Agora, quem quer se aprofundar, quem quer um curso completo e com preço muito acessível, dá uma olhadinha na área de membros. Português extensivo com todos os conteúdos para vocês, com PDF, material em PDF, três apostilas, uma de teoria e mais duas apostilas, pessoal, só com exercícios. Está muito bacana. Vem comigo, vamos então às questões VUNESP Nexos Oracionais. Apareço aqui para vocês, para acompanhar com vocês. Aqui eu vou atrapalhar, então vem comigo. A alternativa... Vamos aprender muito hoje, hein? Vamos aprender muito. A alternativa em que a expressão destacada estabelece relação de causa entre as ideias é: no difícil processo de reintegração, a literatura pode ser um meio eficaz, visto que, olha ali pessoal, já está destacado, né? Só para salientar um pouco mais, devolve à sociedade uma pessoa disposta a reescrever sua história. Depois, no difícil processo de reintegração, a literatura pode ser, portanto, um meio eficaz de devolver à sociedade uma pessoa disposta a reescrever sua história. Caso haja um difícil processo de reintegração, a literatura pode ser um meio eficaz de devolver à sociedade uma pessoa disposta a reescrever sua história. À medida que ocorra um difícil processo de reintegração, a literatura pode ser um meio eficaz de devolver à sociedade uma pessoa disposta a reescrever sua história. E por fim, a literatura pode ser, no difícil processo de reintegração, um meio eficaz para quê? Então tá, pessoal, vem comigo aqui. Primeiro, o visto que ele é um nexo causal. E como nexo causal, ele estabelece uma ligação entre a causa e a consequência, visto que, já que, uma vez que, são nexos causais. E nota que a pergunta foi: estabelece causa entre as ideias, a alternativa em que a expressão destacada estabelece relação de causa. Quem estabelece relação de causa é o nexo causal. Então, por isso que é letra A, pessoal. Professor, então eu tenho de dominar os nexos? Tem. Eu quero uma pontuação diferenciada? Eu tenho de saber nexos. Claro que aqui nós vamos analisar um pouquinho mais. Letra B, portanto é um nexo conclusivo, é igual a por isso. Então, portanto e por isso até são usuais, mas tem de cuidar porque também é conclusivo por conseguinte. Por conseguinte, também é conclusivo. E vocês vão cuidar porque também é conclusivo destarte. Sim, destarte também é conclusivo. Entre outros, né? O pois posposto ao verbo é conclusivo, o logo é conclusivo, consequentemente funciona como nexo conclusivo. Então, entre outros nexos conclusivos que nós temos. Lembra, já chegamos à resposta, mas o nosso objetivo é desenvolver para aprendermos mais e mais. Caso é condicional, assim como se, ou ainda desde que. Então, caso é condicional, se, desde que, contanto que, são nexos condicionais. Então, cuidado ali. À medida que é proporcional, assim como a proporção que. Agora, observação. É causal, assim como visto que o na medida em que.
Então, muita gente boa confunde na medida em que com a medida que não possuem a mesma classificação. Na medida em que é causal, a medida que é proporcional. Não vamos confundir, certo? O meu time venceu na medida em que jogou melhor. Ou seja, quando eu digo assim, ó, meu time venceu na medida em que jogou melhor, é visto que jogou melhor, já que jogou melhor. À medida que estuda, mais aprende. A proporção que estuda, mais aprende. Então, uma coisa é a medida que e a outra é na medida em que. E mais uma coisa importante, é à medida que não existe a medida em que. Ó, isso aqui, ó, com esse em não existe. O em aparece quando for na. Olha ali, ó, na, em mais a, em de novo. Medida em que. Então, pontos importantes aí. E por fim, pessoal, para que é final? Exatamente igual ao a fim de que. A fim de que. Observação. O a fim de finalidade é sempre separado. Sempre que o afim vier acompanhado do de, já vou te dar a dica, ele é finalidade, ele é separado. Afim com o de é sempre finalidade, é sempre separado, com o intuito de, com a finalidade de. O afim junto, vou colocar aqui abaixo para vocês. Primeiro ponto, ele não tem o de, não tem a preposição. E ele significa semelhante. Ele significa análogo. Uma coisa, elas têm comportamentos afins, semelhantes. Ok, pessoal? Então aí está a questão número 1 da VUNESP. Questão número 2, VUNESP. A questão ambiental é premente. Logo, encontrar soluções concretas para a expansão da oferta de transporte público com qualidade e sem emissão de gases de efeito estufa que garantam o bem-estar da população está no horizonte de todos os agentes responsáveis por direcionar as discussões em torno do desenvolvimento das cidades. O termo em destaque pode ser corretamente substituído sem alteração de sentido por, vamos lá, logo, pessoal, é um nexo conclusivo. A frase máxima que os livros de português adoram dar como exemplo é penso, logo existo. Vocês lembram? Lembram, né? Então vamos lá. No entanto, não. No entanto, é o nexo adversativo. Indica uma oposição. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Adversativo. Além disso, indica para nós, pessoal, uma soma. É uma adição. Adição. Ele não é um nexo, não é uma conjunção, locução conjuntiva no caso, mas ele é uma expressão aditiva. Vocês têm expressões explicativas, ou seja, é uma explicativa, isto é uma explicativa. Vocês têm expressões retificativas de correção, ou melhor, corrige, digo, corrige, aliás, corrige. Vocês têm aquelas exemplificativas, o por exemplo, que também pode ser explicativa, e além disso é uma expressão aditiva, exatamente, de adição, de soma. Portanto, sim, portanto, pessoal, é um nexo que indica conclusão, é conclusivo. Letra C. Portanto, por isso, por conseguinte, logo, destarte, o pois posposto ao verbo, então é tudo conclusivo. Pois, ali não, tá? Apesar disso, pessoal, é um concessivo. Agora, eu quero fazer uma parte para explicar o pois. Quero explicar para vocês o pois. Eu vou colocar uma página, pessoal, à frente,
para que eu possa explicar o pois, porque o pois é muito importante e muitas vezes nós erramos na hora da prova. Então, deixa eu explicar o pois para vocês. O pois tem duas classificações tradicionais. O pois ele vem como explicativo ou como conclusivo. Então, vamos fazer assim, ó. Pois, número 1, explicativo. O pois explicativo, vocês têm de saber que ele vem anteposto, posto antes, né? Anteposto ao verbo, ele vem anteposto ao verbo, ele vem com uma vírgula antes e ele equivale ao porquê. Anteposto ao verbo com uma vírgula antes e equivale ao porquê. Número 2 é o pois conclusivo. O pois conclusivo, o que vai ocorrer com ele? Primeiro ponto importante, pessoal, ele vem posposto ao verbo, tem de estar posposto ao verbo. Esse pois, ele vem entre vírgulas e equivale a por isso. Ele vem entre vírgulas e equivale a por isso. Pessoal, para que vocês consigam entender, eu vou colocar aqui alguns exemplos. Letra A. É um mentiroso. Deve, pois, ser punido. É um mentiroso. Deve, pois, ser punido. Depois, letra B, colocamos assim, ó. Deve estar chovendo. Claro que eu não estou pontuando de propósito agora o pois, tá? Deve estar chovendo, pois as ruas estão alagadas. Pessoal, vamos analisar como assim posposto ao verbo. Eu tenho duas orações. É um mentiroso, primeira oração, e a segunda oração é deve, pois, ser punido. Coloquei uma cor não muito boa ali, desculpa, tá? Bom, em relação à segunda oração, que eu coloquei em rosa, ele está posposto ao verbo. Esse posposto anteposto ao verbo é sempre da oração em que ele se encontra. Se ele está posposto ao verbo, ele fica entre vírgulas e ele é classificado como conclusivo. Ok? Conclusivo entre vírgulas. Agora, olha a outra ali, ó. Deve estar chovendo, primeira oração. Agora eu troquei aqui para não ficar ruim, né? Segunda oração, pois as ruas estão alagadas. Segunda oração. Em relação à oração em que ele está, que é a segunda, ele está anteposto. Olha a diferença aqui, ó. Na de cima, posposto. Agora, anteposto ao verbo. Anteposto. Então, ele deve vir com uma vírgula apenas. E esse pois, pessoal, é um pois explicativo. Ok? É um pois explicativo. Tudo bem? Não era a resposta, não, mas é sempre bom ensinar e falar do pois para vocês. Muito bem, questão número 3, pessoal. Como na história da dengue e da febre amarela, a da chikungunya é indissociável do comportamento humano. A chikungunya já é uma ameaça para nós, como demonstra a velocidade de disseminação na Bahia e no Amapá. As expressões em destaque estabelecem correta e respectivamente relação de. Eu quero desaparecer um pouquinho para explicar para vocês o como. Então, o como, quando estudamos o nexo como,
Nexo, como tem muitas classificações, mas como nexo, existem 3 tradicionais que caem em prova. Número 1, o como poderá ser causal. Quando for causal, ele equivale a já que, e ele aparece no início da frase. Como estudou muito, João passou. Já que estudou muito, João passou. O como pode ser 2, comparativo. Quando for o comparativo, logicamente que traz uma ideia de comparação, mas vocês podem trocá-lo por igual a. Ele pensa como o irmão, ele pensa igual ao irmão. E ele poderá ser tradicionalmente também conformativo. Aí vocês conseguem, claro, uma ideia de conformidade, né, pessoal? Traz uma ideia de conformidade, claro. Conformidade. E vocês vão trocá-lo por conforme. Ele agiu como havíamos previsto. Ele agiu conforme havíamos previsto. Então tá, relembrei, agora vamos fazer. Tá perguntando o que o como estabelece. Ideia de quê? Primeira, como a história da dengue e da febre amarela, a da chikungunya, é indissociável do comportamento humano. Observa, pessoal, que ali há para nós uma ideia de comparação. Eu poderia, inclusive, colocar assim, ó, igual a história da dengue e da febre amarela, a do chikungunya é indissociável. E há um detalhezinho que deixa eu brincar com vocês um pouquinho. O comparativo, tem muita gente que gosta de colocar o que nem. O que nem, ele é uma comparação, mas é coloquial. É coloquial. Então, professor, eu adoro colocar o que nem. Tudo bem, mas jamais vai colocar numa redação que nem. Jamais vai colocar o que nem. Quer usar o que nem, jamais vai colocar no texto escrito que nem. Então, há um detalhe, as bancas estão cobrando. Que nem é comparativo. Há outros coloquiais que as bancas cobram, né? Então, que nem é comparativo. Então, que nem a história da dengue e da febre amarela, a do chikungunya. Quer trocar? Pode trocar também, enfim. Mas ali, pessoal, esse como igual a é um como comparativo. Portanto, é uma comparação. Depois, a chikungunya já é uma ameaça para nós. Como demonstra a velocidade de disseminação na Bahia e no Amapá? Não é igual a demonstra. Não pode ser, impossível ser causal porque não está no início. Aí, pessoal, é conforme demonstra. Portanto, é conformidade o que temos aí. Então, é uma comparação e depois uma conformidade. Claro que se eu trocasse por igual a na primeira, pessoal, igual a história, seria com crase. Eu só fiz a troca do como puro por igual a, por isso que eu não coloquei a crase, tá? Comparação e conformidade, Dinamarca é o gabarito. 4. Há teorias evolucionistas que defendem que as sociedades com maior número de pessoas altruístas sobreviveram por mais tempo por serem mais capazes de manter a coesão. É correto afirmar que o trecho destacado na passagem expressa em relação a que a antecede sentido de. Pessoal, olha só. Uma das coisas que mais vem, que eu posso aparecer em prova de concurso é o sentido de causa. Tá? Expressando causa. Então, eu vou colocar assim para vocês, ó. Expressam causa na língua portuguesa.
apenas o por isolado ou ainda por razão de. E até vou dar uma dica para vocês. Se o por aparecer isolado, coloca por razão de. Porque o por tem muitos significados. Mas o por de causa é por razão de. O que mais? Ó, em razão de. Também é causa devido a. Também é causa na língua portuguesa graças a, porém graças a é só para causa positiva. Eu não posso colocar assim para vocês, ó. Graças ao óleo na pista o carro derrapou. Isso é uma coisa negativa. Não pode, tem que ser devido a. Graças ao conselho de João, fiz uma boa prova. Coisa positiva, pode usar graças a, negativa não. Além disso, pessoal, em virtude de. Até mesmo o com, mas, de novo, quando for uma mera preposição com ou até mesmo o de, pessoal, estes aqui que são meras preposições, fica um pouco mais difícil, por, com ou de. Então, o que vocês vão fazer? Sempre coloca o por razão de para fazer o teste. Coloca por razão de. Ó, porque é um pouco mais difícil. Observa só, vamos ver se eu consigo o espaço aqui, ó. Quando eu digo chorava de dor, número 1, ou quando eu digo com estudo passou, ou ainda foi elogiado pelo empenho. Ó, nestes casos que eu só tenho a preposição de, depois com, e vocês sabem que pelo é por mais o, né? Pelo. Vocês vão colocar por razão de para que vocês não tenham dúvidas de que é causa. Chorava de dor. Chorava por razão da dor. Então isso aqui sim, pessoal, é uma causa, não há dúvidas. Tá? Por razão da dor. Com estudo, passou. Por razão do estudo, passou. É causa também. Foi elogiado pelo empenho. Foi elogiado por razão do empenho. Causa. Então, naquela original, observa, há teorias evolucionistas que defendem que as sociedades com maior número de pessoas altruístas sobreviveram por mais tempo por serem mais capazes, por razão de serem mais capazes de manter a coesão. Então, eu posso colocar ali, pessoal, por razão de. Portanto, a ideia é de causa. Então, causa aparece muito, muito, muito. É muito importante dominarmos esses aspectos da causa na língua portuguesa. Bom, depois, questão número 5. Está assim, ó. Existem no Brasil muitas pesquisas sobre formas de reuso e bons especialistas, só que muitos desses estudos ainda não saíram do papel e o país ainda engatinha nisso. É correto afirmar que a expressão destacada estabelece com a oração anterior relação de sentido de. Lembra que nós estávamos falando dos nexos coloquiais? Que nós já falamos aqui, ó, do que nem. Ó, que nem, pessoal, é um nexo comparativo. Comparativo, porém da linguagem coloquial. A mesma coisa é o só que. Só que é um nexo adversativo, porém da linguagem coloquial. É um nexo adversativo da linguagem coloquial. Lembra que houve um tempo, uma moda no Brasil, que a pessoa escrevia, coloca só que não? Lembra disso? Então ele é um nexo adversativo, sim. E se ele é um nexo adversativo, o que ele vai indicar? Oposição, conclusão, alternância, explicação, adição.
oposição, né, pessoal? E eu posso trocar por um outro nexo adversativo, que é o porém. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, tende a sair automaticamente. Galera, então mais uma aula, a gente vai colocar muito conteúdo gratuito para vocês diariamente. É muito importante que vocês façam a inscrição no canal. Mas para quem quiser se aprofundar mais, eu quero saber tudo de língua portuguesa, do início ao fim, nós criamos o curso extensivo com um preço muito acessível, aqui mesmo no YouTube. É isso mesmo, aqui mesmo no YouTube, na plataforma do YouTube. Vocês vão entrar como o login do YouTube, aqui no YouTube, o português extensivo na área de membros. Tá muito bacana o curso. Então, professor, nesse momento eu não tenho como adquirir nada, professor. Fica comigo nas aulas gratuitas. Eu vou ajudá-los, não vou parar de ajudá-los, tá certo? Beijos, abraços e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!